Salmo 31, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Este salmo enfatiza a confiança, se refugiar no Senhor. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Versículos 1, 6, 14 e 19. Davi estava cercado de tramas veladas e de conspirações perversas. Versículos 8, 13, 15, 18 e 20. E tudo parecia opor-se a ele. Até mesmo seus melhores amigos e vizinhos não queriam ser vistos com ele. Versículos 11 ao 13. E havia terror por todos os lados. Versículo 13. A referência a uma cidade sitiada no versículo 21 levou alguns estudiosos a relacionar essa situação instável à experiência de Davi em Keila, 1 Samuel 23, do 1 ao 15, ou possivelmente em Ziclag, 1 Samuel 30. Porém, tudo indica que a situação descrita no Salmo mostra uma correspondência maior com o que se passou durante a rebelião liderada por Absalão, 2 Samuel capítulo 15 ao capítulo 18. Ao longo de vários meses, Absalão liderou uma campanha subversiva contra seu pai. Até mesmo Aitofel, o conselheiro mais sábio de Davi, desertou o rei e se juntou a Absalão. As palavras conspirando contra mim, versículo 3, lembram a reunião registrada em 2 Samuel 17. Se considerarmos a expressão cidade sitiada, literalmente, é possível que se refira a Jerusalém. Depois de fugir de Jerusalém, Davi instalou seu quartel-general em Manaim. 2 Samuel 17, 24, 27. Mas essa cidade nunca foi sitiada. Talvez a expressão deva ser considerada de forma metafórica. Deus demonstrou maravilhosa bondade para comigo, como se eu fosse uma cidade sitiada. Se for esse o caso, então há um paralelo no versículo 20 que mostra Deus escondendo seus fiéis no Santo dos Santos, o que certamente não deve ser entendido de forma literal. Davi tirou algumas lições preciosas dessa experiência angustiante e a registrou neste salmo. Podemos resumi-las em 3 declarações. Primeiro, quando os outros praticarem o mal, confie que Deus lhe dará forças. Salmo 31, do 1 ao 8. Os 3 primeiros versículos são citados em Salmo 71, do 1 ao 3. Um salmo sem título, provavelmente escrito por Davi. O salmista declara sua confiança no Senhor e pede que Deus o livre e o defenda com base em sua justiça divina. Não fará a justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Como o Deus justo pode permitir que os perversos prosperem e derrubem seu rei ungido? Um golpe desses trairia vergonha a Davi, fato que ele repete no versículo 17. Como de costume, Davi suplica para que Deus interfira sem demorar. Salmo 69, 17, Salmo 71, 5, Salmo 71, 12, Salmo 141, 1, Salmo 143, 7. E que seja para ele uma rocha e uma fortaleza. Ver Salmo 18, do 1 ao 3. Além da proteção de Deus, Davi também precisa de sua orientação para evitar as armadilhas que o inimigo lhe preparou. Ele declara sua fé dizendo: Tu és a minha fortaleza, versículo 4. Pois sua própria força já havia falhado, versículo 10. Sua oração de entrega no versículo 5 é citada por Jesus na cruz. Lucas 23, 46. Ver Atos 7, 59. Pedro também tomou essa ideia emprestada em 1 Pedro 4, 19 e usa o termo encomendar, que significa depositar, confiar a proteção, como quem coloca dinheiro num banco. A mão do inimigo estava contra Davi, versículos 8 e 15, mas ele sabia que estava seguro na mão de Deus. Versículo, ver João 10, 27 e 30. O Deus da verdade cumpriria suas promessas. Seus inimigos eram idólatras e não criam no Deus vivo, mas sim em ídolos vãos. Observe a repetição da declaração confio no Senhor. Versículo 6, 14. O verbo confiar significa depender de algo, alguém, escorar-se. Jonas citou o versículo 6 deste salmo enquanto orava dentro do grande peixe, Jonas 2:8. Em sua misericórdia, Deus livrou Davi de muitos lugares perigosos.
E Davi sabia que podia confiar em Deus outra vez, o que lhe era motivo de alegria. Como havia feito no passado, Deus o livrara de um aperto e permitiria que permanecesse num lugar espaçoso. Versículo 8, ver Salmo 18, 19, 36, Salmo 4, 1. As tribulações de sua fé em Deus cooperariam para o seu crescimento. Segundo, quando os outros o fizeram sofrer, peça pela misericórdia de Deus. Salmos 31, 9 ao 18. Davi orou: Tu és a minha fortaleza. Versículo 4. Mas neste momento, Davi declara: Tu és meu Deus. Versículo 14. E pede que o Senhor lhe conceda a misericórdia da qual necessita encarecidamente. Versículo 16. Ao observarmos o vocabulário que Davi emprega para descrever sua terrível situação, podemos entender bem sua necessidade de misericórdia. Estava cheio de tristeza profunda e suspirava. Suas forças físicas estavam falhando e até seus ossos enfraqueciam. Sua alma e seu ser interior encontravam-se angustiados pelo sofrimento que outros lhe causavam. É provável que o rei tenha examinado seu coração e descoberto a presença de algum pecado, de modo que confessou ao Senhor. Além da angústia física e emocional, havia ainda a forma de o povo tratá-lo. Versículos 11 ao 13. Seus inimigos espalharam mentiras maldosas a seu respeito. Calúnias que o povo julgava serem verdades. Sem dúvida, essas mentiras propagaram-se rapidamente e os amigos e vizinhos de Davi também acreditaram. Até mesmo seus conhecidos o evitavam ao vê-lo se aproximar, pois, afinal, quem desejava conversar com um homem perverso? Davi tornou-se como um homem morto, esquecido, e como um pote quebrado, imprestável, que havia sido jogado fora. Não levou muito tempo para a contenda de línguas, versículo 20, envenenar a nação e preparar o caminho para o golpe de Absalão. A expressão terror por todos os lados, versículo 13, é usada 6 vezes pelo profeta Jeremias. Jeremias 6, 25, Jeremias 23, 10, Jeremias 46, 5, Jeremias 49, 29, Lamentação de Jeremias 2, 22. No tempo de Davi, a desestruturação do governo e o exílio do rei enchiam o povo de medo e faziam rumores de todo tipo se espalharem pela terra. Qual foi a resposta de Davi para toda essa confusão? Nas tuas mãos estão os meus dias, versículo 15. Ele havia colocado sua vida nas mãos de Deus, versículo 5. E agora também estava entregando a ele suas circunstâncias. A expressão meus dias não se refere a um determinado cronograma, mas sim a todos os acontecimentos e circunstâncias que cercavam o rei. 1 Crônicas 29 e 30. Hoje diríamos, todas as questões e detalhes da minha vida estão nas mãos do Senhor. Trata-se da versão do Antigo Testamento de Romanos 8, 28. Davi acreditava que Deus traria luz às trevas e verdade ao mar de mentiras que se apoderava de todo o povo. Em vez de o rei ser envergonhado, seus inimigos seriam humilhados quando o Senhor revelasse a perversidade desses homens e os derrotasse. Terceiro, quando os outros virem a vitória de toda a glória, Salmos 31, 19 e 24, o rosto do Senhor resplandeceu sobre Davi. Números 6, 22 e 27. E apesar de ele ter sofrido severa disciplina de Deus, não foi abandonado. Davi sabia que o Senhor tinha um suprimento de bondade reservado para ele, ver versículos 21, 3. E que sua misericórdia, ver Salmo 21, 3. E que sua misericórdia nunca falharia. Ao longo de todas as circunstâncias trágicas da revolta de Absalão, Deus havia protegido Davi do perigo. Estava tão seguro quanto alguém escondido no Santo dos Santos. Quanto às conspirações dos inimigos e as mentiras que espalharam sobre o rei, o Senhor também cuidou disso e revelou a verdade ao povo. A bondade extraordinária e a misericórdia maravilhosa de Deus eram tudo de que Davi precisava para atravessar a tempestade e sobreviver a fim de liderar seu povo. No entanto, é possível que, a certa altura dos acontecimentos, Davi tenha sentido vontade de desistir
Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Ver versículos 22, ver Salmos 36. Não foi o inimigo que o assustou, mas a ideia de ter sido abandonado pelo Deus no qual ele confiava e o qual servia. O rei fez aquilo que todos nós devemos fazer quando temos a impressão de que Deus não está mais perto. Clamou ao Senhor por misericórdia. E o Senhor respondeu. Quando a experiência terrível daquela rebelião chegou ao fim, Davi dirigiu-se ao povo, versículo 23 e 24, e glorificou a Deus por livrá-lo. Davi havia escrito sobre a fé do Senhor, versículo 1, 6, 14 e 19. Mas nessa passagem encorajou o povo a amar o Senhor e a depositar nele sua esperança. A fé, a esperança e o amor sempre andam juntos. 1 Coríntios 13, 13. Quando cremos no Senhor, Ele coloca à nossa disposição a coragem e a força de que precisamos nas tribulações da vida. Não devemos deixar de lhe dar toda a glória.